Olá, bem-vindos à monitoria de threads em PLC. No caso, a gente vai estar trabalhando com Haskell e Java. E a ideia dessa monitoria, desse vídeo, é eu fazer algumas questões explicando alguns conceitos básicos de thread por meio dessas questões assim. Então, a primeira questão que eu trouxe é essa aqui. Construa um programa onde N threads incrementam contadores locais não compartilhados em um laço. Cada thread imprime o valor de seu contador a cada incremento. As threads param quando seus contadores chegam a um valor limite X, recebido como entrada pelo programa. E tem uma segunda parte aqui, só que primeiro a gente vai fazer só isso. Isso aqui vai ter um problema. Vai ficar bem claro quando eu botar para rodar. E quando chegar lá eu explico. Então, para construir esse tipo de questão em Haskell, a primeira coisa que a gente vai fazer é importar as bibliotecas relevantes para a gente, né? No caso de threads, a gente usa control.concurrent e no meu caso aqui eu gosto de também sempre importar a text.printf para tornar mais fácil essa questão da gente printar coisas no console e tal. Então, começa aqui com control.concurrent e também text.printf. Ok, então, um pouquinho diferente do que a gente viu em Haskell até agora. Primeiro de tudo, a gente tem que declarar um main, que vai ser o que vai acontecer quando a gente chamar esse main, né, pelo terminal. Você vai dar load no arquivo e aí você vai chamar esse main. Então, o main vai ser um bloco do, onde ele vai fazer algumas coisas. Então, para começar, como é que threads se comunicam em Java, né? Em Java não, desculpa, em Haskell. Basicamente por meio de variáveis compartilhadas, que a gente usa aqui, chamadas mvar. Então, eu vou criar um i aqui, que vai ser o contador, né? Vai ser a variável a ser incrementada pelo contador. Então, i recebe new mvar. E esse new mvar recebe como parâmetro um inteiro. No caso, um inteiro não, assim. Esse mvar ele pode ser de vários tipos. Ele é basicamente um bloquinho de memória que fica ali. Ele sempre recebe um tipo. Você pode tirar esse tipo, trabalhar com ele, colocar de volta. E dá para implementar basicamente tudo que for necessário de threads com esse mvar. Basicamente realmente uma memória compartilhada ali e tal. Então eu estou inicializando ele como inteiro, do tipo e começou com 0. E para disparar uma thread em Haskell, a gente vai usar o fork.io. Esse fork.io é responsável por disparar a thread. A gente coloca aqui. Caramba. Aqui, pronto. E aí você determina qual é o comportamento, o que essa thread vai estar executando. E para o nosso caso, seria legal a gente ter uma função realmente que recebe os valores que a gente quer e executa, e dependendo se chegou num caso base ou o que, ele retorna encerrando a execução da thread. Então, vamos chamar nossa função de contador. Ela vai receber um número do contador, já que a gente quer disparar N threads, né? Então é bom a gente poder identificar qual é o contador. Poderia ser um string também. Vamos fazer por string. Vai ser contador 1. Contador 1. Ele vai receber o mvar. Então ele vai receber esse i. E por último ele vai receber um número que é o limite, né? Tipo, a gente quer incrementar esse i até um número x. Então a gente vai passar, vamos dizer que nosso número x seja 10.000. Seja 1.000. E aí, como a gente quer fazer isso para N threads, né, vamos replicar aqui esse código, colocar 4 vezes. Mas aí a gente não pode usar o mesmo mvar para cada uma das threads. Porque a questão fala especificamente que esse incrementador que a gente está trabalhando dentro da thread, ele não é compartilhado, é local aquela thread. Então, se a gente fizesse isso aqui, o contador 1, esqueci de numerar eles também. O contador 1, 2, 3 e 4 iriam estar incrementando o mesmo mvar e faria com que ele chegasse no 1.000 bem mais rápido. Não é isso que a gente quer. A gente quer um mvar para cada um. Então, aqui eu vou chamar de i1.
copiar essa linha. Então a gente vai ter um mvar para cada agora. E 1, e 2, e 3, e 4. E aí a gente troca lá no disparo da thread também. E 1, e 2, e 3, e 4. Então tá, agora para realmente construir essa thread, como é que ela é feita. Agora já é um pouco mais parecido com o que a gente já viu em Haskell. Então primeiro de tudo declara a função, né? É uma função chamada contador, que recebe uma string, como a gente já viu. Um mvar, então mvar do tipo int, tem que colocar o tipo do mvar também. E por fim recebe um inteiro, que é a nossa limite, né? E isso aqui já é uma especificidade da thread. Ela sempre tem que retornar esse IO. Ela sempre tem que ter isso. Então, como é que vai ser? Um contador qualquer que recebe o nome, né? Vou chamar só do nome. Um mvar i e um número limite x, ele vai entrar no loop, onde loop é um bloco do. E esse bloco do é onde a gente vai colocar o comportamento da thread, né? Primeiro de tudo, vamos fazer o comportamento de quando a thread encerra. Então, a gente checa se... não vai ser o nosso i, mas por enquanto eu vou deixar i. Se o nosso i for menor ou igual a x, quer dizer que ele chegou no número limite. Então, ele vai fazer alguma coisa, senão ele vai fazer outra. Então, outro bloco do aqui. Se ele for menor ou igual a x, quer dizer que a gente pode continuar no nosso loop, então a gente chama o loop novamente. Se não, quer dizer que a gente já estourou o limite, então pode retornar. Então pronto, como é que vai ser o comportamento da thread? Primeiro de tudo, a gente tem que extrair o inteiro que a gente guardou no mvar. Como é que a gente faz isso? Assim, eu vou pegar um número qualquer, uma variável qualquer chamada n, vou dizer que ela recebe o take mvar. Isso são todas palavras reservadas, né, do mvar. Você tem aqui o new mvar para criar um novo, tem o new empty mvar, que aí você não precisaria passar esse elemento para dentro, um elemento inicial. O take mvar, ele retira o conteúdo que está dentro do mvar, e mais para frente a gente vai ver o put mvar também, ele coloca de volta um conteúdo lá. E aí isso aqui também é interessante, né? Tem um conceito de semáforo, de blocking queue. Isso aqui na prática é um blocking queue, uma fila bloqueante de tamanho 1. Porque se eu desse esse take mvar aqui no mvar i que a gente recebeu, ele ia ficar esperando ter alguma coisa ali. Então se tivesse já um conteúdo, ele ia tirar esse conteúdo e ia continuar seguindo, né? Nada de mexe. Mas se não tivesse um conteúdo, ele ia bloquear essa thread e ia ficar lá esperando algum conteúdo aparecer dentro desse mvar. É a mesma coisa para o put. Se eu dei um put e já tem conteúdo lá, bloqueia a thread, fica lá esperando, tem um espaço. Se não tem mais conteúdo, coloca o conteúdo novo lá e continua a execução da thread. Então é isso, eu peguei o conteúdo do mvar e coloquei no n. E aí a gente já printa direto aqui, né? Vou dar um printf. Contador... não preciso nem colocar isso porque a gente já tem um nome, né? Então a gente vai usar o nome e o n. Então esse printf aqui a gente é tipo um format do Python, para quem é habituado. Então eu dou uma porcentagem s de string, ele vai receber o nome. Quero colocar um 2 pontos. E acho que pode ser o n direto, né? Então porcentagem d. E aí ele vai colocar o n no lugar aqui e o nome no lugar do porcentagem s. Então pronto, isso aqui é o print, e por fim a gente tem que colocar de volta o valor, né, no mvar. Se a gente não colocasse, isso seria um tipo de erro interessante que eu vou falar daqui a pouco. Put mvar, qual é o mvar que a gente quer colocar? O i, e qual é o conteúdo? É o n. Só que não é só o n, né? É o n mais 1, porque senão ele sempre iria sair printando o mesmo número e nunca sairia do loop. Então a gente já está aproveitando aqui para incrementar. E pronto, é isso. Tem mais uma coisa, né? Que eu coloquei i, só que i é do tipo mvar. Não faz sentido comparar um mvar com um número. Você tem que pegar o n. Então mesmo já tendo colocado o n aqui dentro, eu posso pegar e colocar ele aqui. Que ele fica salvo, né? Mesmo que eu já tenha colocado o conteúdo novo lá.
Basicamente eu uso ele de novo aqui para verificar se esse n ainda é menor ou igual que x, se sim, ele continua no loop. E pronto, isso aqui deve ser o suficiente para a gente rodar. Vou dar um load nessa questão. Acho que eu... ele deu um erro. Put mvar... Qual é o erro aqui? Ah, tá. Faltou um V maiúsculo aqui. Beleza. Put mvar, ok. Isso aqui deve resolver. Tá, esqueci de salvar. A mesma coisa aqui, faltou um V maiúsculo. Ah, faltou um int maiúsculo aqui também. String também é maiúsculo, né? Não. Enfim, esqueci uma letra maiúscula. Ok. E 4. Faltou colocar aqui. E pronto, consegui rodar aqui. Então agora se eu chamar o main, que a gente declarou aqui na linha 13, ele deve colocar todas essas threads para rodar. E elas estão rodando, só que tem algo bem estranho acontecendo, né? O que acontece é que, obviamente, as threads são paralelas e o compilador do Haskell aqui, ele não faz uma... Ele não dá um acesso exclusivo do recurso que é o terminal para cada thread printar completamente o que ela quer. Então o que acontece é, a thread chega e fala, eu quero printar essa string inteira aqui. Aí, beleza, me dá o próximo caractere aí, colocou. Só que vem outra thread e pede, eu quero printar também. E aí ele começa a, balancear essas threads. E não, então cada uma vem e coloca um caractere, uma de cada vez. E é isso que está acontecendo aqui, ele está saindo tudo embaralhado. Mas elas estão executando corretamente, só que não é o resultado que a gente quer. E aí a gente vem aqui para a segunda parte da questão, que é, agora mude o seu programa para que as threads modifiquem um contador global compartilhado entre elas. Lembrando que isso aqui, ele vai resolver o problema de embaralhar as threads, só que vai mudar bastante a natureza do programa que a gente fez. Então, não é uma solução para threads embaralhando outputs. É uma solução diferente que, por acaso, não vai ter o output embaralhado e vocês vão entender por que quando a gente chegar lá. Então, basicamente, a única diferença que vai acontecer aqui é que, em vez da gente ter um mvar para cada thread, que é o I1, I2 e 3, a gente vai ter só um mvar, que vai ser o I, que vai começar com 0, e eu vou passar esse mesmo mvar para todos eles. Pronto, eu passo o mesmo mvar para todas as threads, e aí isso vai fazer com que, assim, a primeira thread que chegar aqui no take mvar, ela vai pegar o conteúdo que está no mvar, né, no I, que inicialmente vai ser 0, vai processar, vai fazer as coisas dela, e vai colocar o n mais 1 de volta lá. E as outras threads que forem chegando em sequência, na hora que elas chegarem no take mvar, alguém já chegou e tirou esse conteúdo do mvar. Então elas não vão ter o que fazer, elas vão ter que aguardar, elas vão ser bloqueadas e vão ficar aguardando a thread que está com o controle do recurso colocar de volta o conteúdo lá dentro para elas poderem prosseguir. Então o que vai acontecer vai ser que vão ser várias threads atuando de forma paralela, mas a gente vai ver esses prints de forma sequencial, porque elas não vão ter acesso ao mesmo recurso ao mesmo tempo. Então a gente dá um reload e coloca um main de novo. E dessa vez dá pra ver direitinho, né? Assim, não muito direitinho, porque eu esqueci de colocar um /n aqui, pra ele quebrar a linha, né? Acho que assim fica melhor. Deixa eu dar um reload de novo. Bem. E pronto, agora a gente consegue ver que elas estão em sequência e tal. E tem uma coisa engraçada aqui, ele passou do valor, né? E por bastante até. Por que será? Acredito que é porque a gente está fazendo a checagem no fim da thread, né? E não no começo. A gente deveria talvez fazer ela assim que
que eu pegasse esse N e talvez ele iria deixar de imprimir coisas que não deveriam. Porque o que aconteceu aqui é que a thread que chegou no 10.000 processou e colocou de volta no MVAR o número 10.000. E as outras threads, elas estavam esperando esse recurso do MVAR ser desbloqueado para poder continuar. E eles pegaram o número 10.000, 10.001, 10.002, 10.003 e prosseguiram aqui com a execução. Perceba que a gente está printando antes de checar se ele ainda está obedecendo aquele limite. Então talvez seja realmente mais interessante a gente colocar esse limite assim que a gente pega essa condicional, quer dizer, assim que a gente pega o N, né? Vamos ver como é que fica agora. Ué. Ah, tá. E também ela nunca sai do loop porque ela nunca executa nada. Então, essa parte aqui a gente poderia colocar dentro do bloco da condicional. R, main. E aí, pronto. Finalmente a gente tem um resultado mais parecido com o que era esperado. Então, basicamente, todas as threads em Haskell vão ser alguma variação disso. Você tem um MVAR e você usa ela ou para incrementar alguma coisa, acumular um valor, ou simplesmente como controle. Você poderia dizer que você poderia ter um MVAR que ela recebe um booleano e só o fato de você ter que esperar por outra thread desbloquear aquele recurso que é MVAR, e aquilo ali já é um semáforo, já é uma fila bloqueante que você pode usar para controlar acesso de recursos.